Semana importante no céu, tem muitos eventos aqui além dos aspectos lunares e a semana também que antecede o eclipse lunar do dia 7 de setembro. Nós vamos falar da semana do dia 31 de agosto ao 6 de setembro. E o que tem de importante nessa semana? Tem Mercúrio deixando aquele ponto de alta crítica, né, que é o signo de Leão, bem argumentativo, e ingressa ali num ponto de domicílio e exaltação, o signo de Virgem, e fica bem técnico. Nós vamos ter também Saturno deixando o ponto da queda dele ali no signo de Áries, no movimento retrógrado ele volta para Peixes e passa a ser comandado por Júpiter, exaltado no signo de Câncer. Vamos ter também um momento um pouco estridente da semana que é uma quadratura entre Marte e Júpiter e muitos aspectos da Lua. Essa semana está bem recheada em movimento, então me acompanhe aqui. Agora aproveite esse momento antes de iniciarmos para você curtir o vídeo, não custa nada curtir, me ajuda muito, e você que está assistindo, se puder curtir o vídeo para divulgar mais o canal, e também deixar o seu comentário aqui, pode deixar uma figurinha aí, se você não tiver nada para falar, você pode arrastar também aí o vídeo, um comentário para dar um hype aqui no vídeo, eu agradeço muito, me ajuda a manter o canal. E se você quiser apoiar mais o canal e também quiser estudar mais astrologia, a gente tem a seção de membros, né? Tem 2 níveis ali. E estamos trabalhando, por exemplo, nessa semana postei um vídeo aqui sobre algumas recomendações para as leituras. Quando a gente começa a fazer as leituras profissionais, o que é importante considerar para fazer um bom atendimento, uma boa leitura. E trabalhos práticos também. Nessa semana aí, um trabalho de previsões, né, para uma pessoa que deixou o Brasil e foi morar fora e está se movimentando ali com alguns interesses, trabalho prático, tá? Agora, se o seu interesse for em estudar mesmo, cursos, né, pegar plano de formação, é na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. E vamos falar dessa semana que já vai começar muito bem. Nós iniciamos a semana com a lua em Sagitário e no sábado, no dia 30, ela passa por um trígono a Saturno, logo que ingressa em Sagitário, né? Mas é muito assim, quase a gente não percebe, porque ingressa em Sagitário e já chega ao trígono perfeito a Saturno. Mas em seguida, ela vai começando a se aproximar desse aspecto de trígono com Vênus, né? Que está aqui no signo de Leão. Um aspecto bastante vibrante que fica presente mais basicamente no sábado, porque no domingo o ângulo exato de 120 graus é formado meia-noite e 2, então a gente aproveita mesmo no sábado, dia 30, esse aspecto. Ele é animado, ele é divertido, ele é descontraído, otimista também, é um aspecto muito bom para curtir mesmo, de maneira geral, né? Festivo. Bom, e depois que a Lua passar por esse trígono, aqui a Vênus, que vai ser a meia-noite e 12, ela vai chegar a um momento aqui de fase crescente, que é a quadratura, né, com o Sol. A Lua em Sagitário e o Sol no signo de Virgem, ela está aumentando, né, a visibilidade se afastando aqui do Sol cada vez mais, aumentando o brilho. Os momentos de conflito entre os luminares, para o sentido eletivo, pensando em escolha de momentos para início de atividades, não são assim super interessantes, né? Então, eu recomendo um pouquinho de cautela se você estiver pensando em grandes ousadias. Agora, vai acontecer na madrugada ainda, 3h25, então talvez menos pessoas aproveitem aqui, né? Pensando no fator do Brasil, essa quadratura. Ela não chega a ser, assim, uma indicação de rispidez, mas como, a Lua não está num ponto muito forte e nem o Sol também, e também acontece em signos mutáveis, eu recomendo não ousar muito, assim, não aplicar muitas mudanças. Tem uma tendência instável, né, aqui. Tem uma configuração que não, mantém muito o que inicia nesse momento, né. Bom, e depois disso, a Lua vai seguindo, e aí, ao longo da manhã e da tarde, para um sextil a Marte, que vai ser perfeito ali no comecinho da noite, às 18h52. É esse aspecto aqui. É outro aspecto que não é muito forte, mas é um sextil, é um aspecto fácil. E ele pode ser interessante para algumas iniciativas, desde que elas não sejam, assim, exatamente de alto risco, por exemplo, porque Marte em Libra não tem muito essa configuração do risco, de iniciativas, assim, super ousadas, né, ele tem um perfil mais hesitante, né, mais equilibrado. Mas vai impulsionando, né, como é um sextil que envolve os signos com calor, eu penso em um clima bom.
Não é um clima parado, assim, desanimado, né, não tem muito essa configuração. E depois, gente, das 18h52 no domingo, nós não vamos ter aspectos perfeitos, né, mas a Lua vai começando já a se aproximar de um trígono a Mercúrio. Aqui ele nem aparece ainda, porque o trígono com Mercúrio vai ser à noite, na segunda, né. Então a gente vai ter a Lua ainda se afastando do sextil com Marte, vai ficar pouquinho só fora de curso um tempinho, depois ela já começa a se aplicar a Mercúrio. Só que a segunda inaugura na madrugada com o retorno de Saturno para o signo de Peixes, né? Isso vai acontecer exatamente às 5h06, bem ali no final da madrugada, da segunda, dia 1 de setembro. Bom, e daí é como eu falei para vocês, o Saturno deixa um ponto de debilidade, ponto de queda, ele está bem prejudicado, né? Está no movimento retrógrado. E ele volta para Peixes, onde ele também não tem muita força. Aqui nesse, termo egípcio, que é bem curtinho, ele ganha um pouquinho de esforço, né, ele ganha um pouquinho de força só, logo que ele retorna para Peixes. Mas o que eu penso que é mais interessante do Saturno voltar para Peixes, é que ele sai de um ponto onde a secura fica mais evidente, ele é seco, frio e seco, e o Áries é quente e seco, e a secura é uma indicação ríspida, né, meio dura, né, é uma configuração áspera. E ele volta para Peixes, onde a frieza fica mais presente, né. Ele é frio e seco, e Peixes é frio e úmido. Bom, a frieza vai tirando um pouco mais da agressividade, assim, vamos dizer assim, desse tema mais agudo, né, porque a frieza é mais yin, né, ele acaba fica meio mole, né, eu sempre falo que o Saturno em Peixe também representa também molenga, né. As pessoas pensam que o Saturno em Peixe põe regras, né, para Peixes e torna Peixes rígido, né. Eu já vi alguns estudantes de astrologia ou astrólogos, assim, que estão iniciando, falando de quando o Saturno chega em Peixes, ele tira a ilusão. Não é nada disso, gente, tem nada a ver. A frieza fica presente, ele fica mole, sem tônus, tá, gente? Ele fica lento até não poder mais. Tem nada a ver com tirar a ilusão. E também porque ele passa a ser conduzido por Júpiter. E aí o Júpiter, né, ele está disposto por Júpiter. E como ele não tem muita força aqui, ele funciona totalmente de acordo com o regente da casa, né? Que é Júpiter exaltado. E então a gente tem para arear os temas de Júpiter, os assuntos humanitários, prosperidade, pacificação, a justiça, que é um tema que está bem em voga, né, no nosso país, não, bem para o momento, né? Então a gente vai ter esse potencial do Júpiter exaltado comandando Saturno. Ele sai de um perfil rígido, ele amolece, né? Ele fica bem flexível, né? Vamos dizer. Então é um pouco disso, né? Porque em termos de qualidades, é como eu falei, está entrando num signo úmido, né, e o que prevalece em termos de qualidades naturais do Saturno em Peixes é a frieza, não é secura, secura é daqui, então assim, não tem como Saturno ser rígido em Peixes, no sentido de apagar as ilusões, né, de desiludir as pessoas de maneira geral, não é muito isso não, tá? Mas nós vamos sentindo, até porque ele volta no dia 1, no dia 2 começa esse julgamento grande, né, aqui, então vai movimentando, eu vi que tem mais de 500 jornalistas, então vai movimentar a mídia toda essa semana em torno desse tema, né, nessas próximas semanas, né, em torno desse assunto. E como o Saturno ele vem para Peixes, né, esses 2 astros, gente, no sentido de astrologia mundial, são bem importantes na astrologia tradicional, porque eles são os mais lentos, né, eles têm um impacto grande nesses movimentos maiores. E que é bem o tema jurídico, né, que vem em julgamentos e tudo mais, então nós vamos acompanhando ali, tá. Essa configuração, esse momento do retorno de Áries, né, Saturno de Áries para Peixes, a mudança de qualquer planeta de um signo para outro é como se fosse uma refranação, aqui é ainda mais refranação porque ele está retrógrado. Então eu recomendo não iniciar nada nesse momento, tá, gente, porque ele fica como uma, indicação de retrocesso, assim, né. Mas aí, como eu falei para vocês, o próximo passo da Lua é um trígono a Mercúrio. Então, nós vamos sentindo o trígono de Lua com Mercúrio na segunda inteira, tá, gente? Por quê? O aspecto anterior dela foi no domingo, às 18h52, aquele sextil com Marte. Agora ela está aumentando a influência do trígono. Olha, ele é forte e argumentativo ainda. A gente tem o Mercúrio aqui, ó, finalzinho do signo de Leão, ele é bem potente. Ele dá uma força na voz para quem posta as coisas, quem tiver que apresentar
algum projeto, estudar alguma coisa assim que não seja tão profunda, por exemplo, né, ele é bem forte, né, é vibrante, dá um tônus bem presente, né, bem marcante. Pode ser interessante até para temas, assim, do campo comercial e tal, né, pode ser interessante também, mas eu penso que ele tem mais a ver com voz mesmo, né, com potência na expressão, né. E aí, gente, o que acontece que depois, isso vai acontecer às 20h36, a gente vai pegar o dia inteiro. Então a tendência da segunda para o sentido cotidiano é boa, né, ela tá com uma fluência do fogo que caminha, né, a gente vai conseguindo realizar as coisas. E aí a Lua vai chegar a uma quadratura Saturno às 22h38. Então é essa quadratura aqui. E como Saturno volta nesse mesmo dia, né, para Peixes, ela é uma quadratura, assim, bem chata, né, fecha o humor, ela fica um pouco, complexa, embolada, assim, né, então, aí eu já não recomendo muito para início de atividades, porque tem um tônus de complexidade, de falta de direção, de uma certa instabilidade. É uma quadratura que acontece muito no final dos signos, né, então cautela aí durante a noite, desde as 20h36 até as 22h38. Importante ter cautela. A Lua fica um pouquinho fora de curso, minutinhos, gente. Quando for 22h44, ingressa em Capricórnio. Bom, vai fechar um pouco o clima, né? Porque o Capricórnio já é um signo da Terra, tem frieza, é um ponto de debilidade da Lua. E não é exatamente assim ruim pensando nos fatores técnicos, organizacionais e instabilidade do clima, né? Porque assim é um signo cardinal. Eu gosto da Lua em Capricórnio para realização prática, hein? Porque assim ela não está num ponto onde tem muito domínio assim, num perfil de percepção, no campo emocional, mas para atividade cotidiana, cumprir rotina, fazer o que tem que fazer, por exemplo, é bem legal. É um campo bem linear, né? Ele desvia muito pouco, para atividades técnicas é bem interessante, né? E também depois que a Lua ingressa aqui no signo de Capricórnio, olha, ela já vai chegando, já está aplicando, né, um trígono aqui ao Sol. Só que como esse trígono vai ser na terça à noite, nós vamos sentir, então, desse finalzinho da segunda noite, né, 22h44, a Lua ingressa em Capricórnio, até a terça, o dia inteiro. Então, nós vamos pegar a terça-feira com um perfil bom para realização prática. E também porque na terça, quando for 10h23, o Mercúrio ingressa aqui num ponto onde ele tem dupla dignidade essencial, tripla dignidade essencial, né? Bom, o signo de Virgem é domicílio e exaltação de Mercúrio. Aí aqui bem no comecinho é um termo egípcio de Mercúrio, então ele ingressa aqui super forte. Mercúrio é bem técnico, né? Então, para assuntos relacionados tanto a atividades técnicas que envolvam equipamentos, instrumentos, como utensílios, um software, qualquer questão, assim, vamos colocar assim, qualquer aparato que você tenha como abordagem técnica para realizar atividades fica legal. Virgem é um signo humano, né, de figura humana. Ele não é assim tão bravo com a voz, né? Ele é bem equilibrado. A gente tem os signos humanos, né, que tem figuras humanas, como de tom equilibrado. Então, para fala, para se colocar é bom, né, também. Mas eu penso muito no Mercúrio em Virgem como bem técnico, né? Ele tem um perfil versátil, né? Então, para realização prática é muito bom. E aí a gente vai pegar então a terça-feira como um dia excelente para a produtividade cotidiana, porque o Mercúrio ingressa em Virgem, quando ele ingressa, ele já entra no próprio termo, e a Lua também está se aproximando do trígono ao Sol. Então, o Mercúrio ingressa em Virgem em 10h23, e quando for 19h23, a Lua chega ao trígono ao Sol, que foi o que eu falei para vocês. A gente vai pegar a terça quase toda, pelo menos madrugada, manhã, tarde e metade da noite, né? Com um perfil muito bom para realização prática, né? Vamos conseguindo realizar o que for necessário. É um dia produtivo, um dia muito bom. Ele não é apressado, ele é bem organizado, pode ser muito interessante para, inclusive, lidar com as atividades técnicas e organizacionais, administrativas também, né? Esse perfil ele fica muito bom, bem mesmo. Depois das 19h23, na terça, nós não teremos novos aspectos, mas a Lua começa a se aproximar de uma quadratura e a gente vai entrar num clima meio estranho aqui, nos dias meio estranhos, tá? Bom, lembrando que, em termos de assuntos do país, né, no dia 2 que começa o julgamento relacionado à tentativa de golpe, ele é o núcleo principal.
querendo goste ou não, né, enfim, independente de se você aprova ou não, vai acontecer e vai mobilizar o assunto do país, né. Então isso acontece na terça, a terça ainda vem com o clima equilibrado, agora na quarta, a gente inicia a quarta, 8h20, com uma quadratura entre a Lua e Marte. Então, as quadraturas, elas são um pouco mais ríspidas. Daí, o que acontece nessa quadratura? Marte está aqui no ponto do exílio, do detrimento dele, né? Tá bem no termo de Júpiter, né? Que é um planeta relacionado à justiça e tal. E ele vem numa quadratura com a Lua que está na exaltação. Então, aqui tem um perfil robusto, duro, e olha só, nessa semana, como eu falei, Marte chega a essa quadratura a Júpiter. Nesse momento aqui, então, né, que nós vamos ter às 8h20 da manhã, tem um clima um pouco tenso. Então, eu penso que isso pode ter relação mesmo com os assuntos do nosso país nesse momento, mas o movimento celeste, as posições dos planetas nos signos, os aspectos que eles formam, vale para o mundo inteiro, tá, gente? São os mesmos aspectos, as mesmas posições que acontecem em qualquer parte do mundo. Então, essa quadratura, ela tem um clima de tensão, ela tem um clima de robustez, de dureza, de meio encorajado, mas de uma forma meio torta, de um clima, assim, meio difícil, e isso vai, tornando de maneira geral. Então, pode ser tanto no assunto do nosso país, porque os eventos parecem ter relação com isso, como pode ser no mundo também. É um clima meio duro, né? Tem um perfil agressivo, um pouco violento, né? Então eu recomendo você não iniciar nenhuma coisa assim depois da terça às 19h23, porque vai aumentando essa influência da quadratura até às 8h20, só que não melhora muito, né, depois, porque a Lua vai chegando aqui à oposição a Júpiter. Júpiter é um benéfico, ele está exaltado, mas é um triângulo aqui, né? A Lua vem da quadratura com Marte e se aplica a Júpiter. Melhora porque, assim, ela sai de um aspecto de um maléfico e vai para um benéfico, onde ela tem domínio, né? E só que o Júpiter, aqui onde a Lua está, ele tem um ponto de queda. Então, assim, para os assuntos relacionados à prosperidade, aquisições, né? Não é muito bom. Mas também para os assuntos que envolvem o plano da justiça, né? Então, assim, como é um julgamento, tem defesa, né? Tem todos esses assuntos, eu penso que para nós, no Brasil, pode ter esse triângulo aqui, ele tem uma repercussão em torno dessas questões que envolvem a defesa, né? Os argumentos que eles vão usar, o campo do ambiente jurídico, né? Ele está meio tenso aqui. Então, a quarta-feira pode ser um dia meio incômodo. Agora, para sentido, então, eletivo, nem pensar, porque vem de dois aspectos difíceis. Então, quando for 9h50, é quando a Lua chega exatamente a essa oposição, só que é de manhã, né? E aí depois muda o clima, gente, porque depois das 9h50 da manhã, na terça, não teremos novos aspectos, mas a Lua começa a se aproximar de um aspecto leve com Saturno. Então eu penso assim, que a quarta-feira de manhã pode ter algum pico assim de tensão bem elevada, pode ser no mundo geral, mas mesmo no Brasil, né? Mas depois alivia um pouco mais. Então, para início das atividades que você tiver como importantes, principalmente as que envolverem mudanças, iniciativas, né, lançar, realizar alguma coisa do ponto zero, não é muito legal o período da manhã. Prefira depois, tá? O que acontece é que nós vamos pegar depois o restante da quarta com o aumento da influência do sextil entre Lua e Saturno, que vai ser perfeito na quinta-feira, né? É esse momento aqui, às 7h08. Ele vai dando um tônus mais equilibrado, porque a Lua está transitando em Capricórnio, que é o domicílio de Saturno. Então, eu falei para vocês que Saturno em Peixes é meio um óleo, né? Meio complexo, meio uma gelatina ali. Só que como ele está num aspecto bom, né? Com a Lua num ponto onde ele tem domicílio, alivia um pouco mais. Então, o que a gente tem nesse período entre quarta e quinta é a quarta tendo um ponto assim agudo de criticidade, pode ter algum evento pontual no mundo de uma forma geral ou no país, e depois vai saindo para um campo mais administrativo, mais equilibrado, mais estável. O sextil entre a Lua e Saturno pode ser interessante para início, sim, de atividade, só que eles estão muito no finalzinho, né, dos signos. Mas eu penso assim, se forem atividades que não sejam assim tão iniciais, tão de alto risco, você pode ter aí algumas melhorias, né?
E aí a Lua vai ficar um pouquinho fora de curso, alguns minutinhos só. Quando for 7h32, ela ingressa no signo de Aquário. A Lua em Aquário não tem muito poder, e ela ingressa em Aquário ainda, assim, com uma horinha, assim, ainda sem aspecto, tá? Ela não vem tão forte assim no signo de Aquário. Só que o primeiro aspecto da Lua, quando ela ingressar em Aquário, vai ser a oposição com Vênus. Então, já começa que a Lua em Aquário não tem força e o primeiro aspecto é uma oposição com Vênus. Vários assuntos que envolvam o processo criativo, que envolva a beleza estética, a harmonia, atendimento de satisfações, aquisições de coisas, investimento, né, o que envolve o dinheiro em si, eu já não recomendo, tá? Até para o mundo feminino não é muito legal. Então, em termos de notícias que envolvam mulheres aí mais em destaque da mídia, pode ser um pouquinho mais adverso também, né? Então a gente vai pegar um pouquinho disso. Só que assim, entre esse tempo, né, do ingresso da Lua em Aquário e a Lua chegar à oposição a Vênus, nós vamos ter Marte chegando à quadratura com Júpiter, né? Uma quadratura que já vem aumentando já há algumas semanas, né? Vem se formando, agora chega ao ponto agudo, né? É, Júpiter está bem mais forte do que Marte, né? Porque ele está no ponto da exaltação, Marte está muito, muito fraco, ó, porque ele está num ponto hesitante, ali num ponto de detrimento. Então, assim, nesse sentido de iniciativas, é importante você ter cautela, porque ele fica meio um pé aqui, um pé ali, né? Não é muito interessante. Eu penso assim que tomadas de iniciativas de grandes ousadias podem repercutir em efeito reverso, em efeito contrário, né? Agora, é como se estivesse tentando transpor alguma situação e sem tono, sem garra, sem substância, né? Então, não que Júpiter seja um paredão, não é o tema de Júpiter, só que ele está muito mais forte, seguro, né? Ele tem um perfil de segurança. E o Marte está fraco, então não tem muito como transpor, como vencer aqui alguma coisa. Só que em termos de clima pode ficar um pouco chato aí o clima, né? Ele pode ter uma tendência mais agressiva, tentar contornar as coisas de uma forma mais adversa. O momento perfeito é às 23h58, só que a gente vai sentir isso na quinta muito forte, porque o aspecto já vai estar quase perfeito, né? Durante a quinta inteira, né? Na verdade, essa semana toda, né? Até esse momento aí das 23h58 da quinta, a gente vai perceber essa influência super forte, né? Então, é uma semana que tem um nível elevado de tensão, né? E aí, como eu falei para vocês, na sexta, então, o primeiro aspecto é esse aqui, que aí eu disse para vocês, é o que depender de assunto estético, processo de harmonia, aquisição, atendimento de satisfação, que envolve dinheiro, qualquer atividade que você estiver realizando para melhorar a aparência, por exemplo, já tem um campo ruim, tá? É uma oposição em signos fixos, com Vênus ali num ponto peregrino, né? E a Lua também aqui no signo de Aquário. Então, não tem um potencial que ajuda um ou outro a melhorar aqui, né? Então, evitem desde, olha, vou dizer para vocês que a quinta inteira e até a sexta, às 6h49, né? Então, a quinta desde as 7h32, que é quando a Lua ingressa em Aquário, né? E até a sexta, às 6h49. Vai ficar um clima, não é assim, agressivo, tal, porque não é um tema de Vênus, mas ele tem um potencial, assim, excessivamente apaixonado, assim, pelas coisas, né? Um pouco rígido, tal. Não é tão interessante. Depois disso, a Lua melhora um pouco o quadro, aí ela vai se aproximar do trígono a Marte, e embora ela ainda continue fraca, né? Aqui onde ela está, a gente vai conseguindo pelo menos dar um andamento nas coisas. Marte também não está muito forte, é um trígono do ar, mas é um aspecto bom, né? Então eu penso que pelo menos as coisas vão fluindo de uma forma melhor, né? Não tem pelo menos um clima de tensão ou de agressividade de uma maneira geral, né? Ele já vai ter aqui, ó, se distanciado um pouco mais da quadratura Júpiter, né? Então já não está com um clima muito tenso. E aí, gente, depois disso, a Lua fica fora de curso. E no sábado, o único movimento que nós vamos ter é o ingresso da Lua no signo de Peixes. Mas vai acontecer às 12h54. Então, o início do sábado, a manhã toda do sábado e a madrugada, vem com a Lua fora de curso, que não é bom para iniciativas, né? Para escolha de um momento para fazer alguma coisa muito importante, não é legal. Enquanto a Lua estiver em Aquário, até o meio do dia,
A gente tem ainda um pouco de vibração, porque o aquário é um signo do ar, mesmo que a lua não tenha muita força, o clima do ar, ele tem calor, então a gente tem uma mobilidade, assim, eu penso, mais nítida e tal. Depois que a lua ingressa em peixes, ela vai para um campo bem molenga, né? Então, assim, a tarde do sábado, mais para relaxar mesmo, né? Agora, se você tiver que realizar alguma coisa importante, é manter a atenção. Quando a lua ingressa no signo de peixes, ela fica num campo bem yin, assim. Pode até ser assim que os detalhes das coisas que você realiza, tal, fiquem mais vibrantes. Só que ela ingressa aqui no signo de Peixes, aplicando a oposição a Mercúrio primeiro, né? Depois ao Sol, que vai marcar o eclipse. E a oposição a Mercúrio vai ser no domingo também, no domingo dia 7, tá? Bem ali no meio da madrugada. Então, a Lua, depois que ela ingressa em Peixes, ela vai para uma sequência de duas oposições. E como o Mercúrio ele é um planeta assim também relacionado aos temas cotidianos, uma oposição entre a Lua e Mercúrio é um pouco difícil para manter assim as coisas em um estado equilibrado, né? Por isso que eu não recomendo o sábado à tarde, a partir da tarde, né? Para início de grandes coisas, né? Então, se você puder relaxar e tal, é legal. Porque uma posição com Mercúrio, assim, pode ser uma indicação de problemas técnicos, desafios relacionados ao campo comercial, a papéis, documentos, a comunicação de maneira geral, né? Essas coisas, tá bom? Assim a gente encerra a semana. O último movimento da Lua é o ingresso em peixes. Mas me acompanhe aqui, então. Nesse domingo, dia 1º, eu estou postando um vídeo sobre o eclipse lunar. Ele tem alguns pontos interessantes para a gente avaliar e que fazem total sentido com o momento do país, né? Então, me acompanhe aqui. Uma ótima semana para vocês. Não esqueça de curtir, deixar seus comentários. E muito obrigada a quem assistiu o vídeo aqui até o finalzinho. Até mais.